Se isso está acontecendo dentro de você, não é evolução confortável, não é paz bonita, não é luz instagramável, é fricção. É o atrito violento entre a alma e a falsa identidade. É a essência tentando respirar enquanto a máquina interna entra em curto. O homem comum vive dormindo e enquanto dorme, tudo parece normal. A rotina funciona, as emoções se repetem, a personalidade faz o papel dela e o ego chama isso de eu. Mas quando algo começa a quebrar por dentro, quando o véu da ilusão afina, quando a cegueira espiritual começa a doer, não há anestesia. O despertar real não traz conforto, ele expõe. Ele revela que quase tudo o que você chamou de identidade era apenas hábito, reação, condicionamento. O choque começa quando você percebe que não decide quase nada, que vive como uma máquina, que reage antes de perceber, que sente antes de escolher, que pensa pensamentos que não escolheu pensar. E isso fere. Fere porque desmonta a mentira central, a de que existe um eu único, sólido e consciente comandando a vida. Escreva nos comentários: eu não sou a máquina. Torne-se membro do canal agora. Se isso está acontecendo, você começa a notar o fracionamento interno. Um eu quer uma coisa, outro eu quer o oposto, outro observa por segundos e desaparece. Essa multiplicidade não é riqueza interior, é desorganização. A personalidade tenta esconder isso criando uma narrativa coerente, mas ela é falsa. A personalidade é construída para o mundo, não para a verdade. A essência é simples, direta, silenciosa, mas está soterrada por camadas de ego. O ego não é um inimigo externo, é o mecanismo que mantém o sono. Ele adora a espiritualidade confortável porque ela não ameaça o comando da máquina. Ele gosta de ideias elevadas desde que não exijam presença. O quarto caminho não promete salvação, ele exige trabalho consciente agora, no meio da vida comum, no meio da confusão, no meio do atrito. E é por isso que quase ninguém aguenta. Porque o trabalho não é aprender algo novo, é parar de mentir para si mesmo. Quando o despertar começa, você perde certezas antes de ganhar consciência. Você percebe que suas opiniões não são suas, que suas emoções surgem sozinhas, que sua vontade muda a cada estímulo. Isso não é falha moral, é funcionamento mecânico. A máquina humana funciona por choques externos, e sem um choque consciente tudo se repete. O sofrimento inútil é automático. O sofrimento consciente é voluntário. E só o sofrimento consciente cria possibilidade de mudança real. Não é punição, é fricção necessária. A alma não desperta com frases bonitas, ela desperta quando o ego perde o controle por instantes e o silêncio aparece. Esses instantes são raros, curtos e incômodos, e o ego corre para tampar, para explicar, para rotular, para transformar o choque em mais uma história. Se isso está acontecendo, você começa a se ver em flagrante, se pegando reagindo, se pegando mentindo, se pegando dormindo acordado. E isso gera tensão psicológica, porque o velho padrão não morreu e o novo ainda não nasceu. É o ponto mais insuportável do processo. É onde a maioria foge, volta para distrações, crenças prontas, espiritualidade decorativa, mas quem permanece começa a sentir algo raro. Pequenos momentos de presença real, não felicidade. Presença. Um estado onde não há personagem atuando, onde não há justificativa, onde a essência toca a superfície por segundos. E esses segundos valem mais do que anos de sono. O perigo não é sofrer, o perigo é se acostumar com o sofrimento automático e chamar isso de vida. O despertar real não promete melhora externa, ele exige responsabilidade interna. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. Nenhum método funciona sem lembrança de si. Lembrar-se de si não é pensar em si. É estar presente enquanto o corpo age, enquanto a emoção surge, enquanto o pensamento passa. É perceber a máquina funcionando sem se confundir com ela. E cada vez que você percebe, mesmo por um instante, algo se solta. Algo perde força, algo começa a morrer, e o ego entra em pânico, porque ele só existe enquanto não é visto. Se isso está acontecendo, por que você sente mais desconforto agora do que antes? O que exatamente dentro de você está resistindo a ser visto? Qual parte da sua identidade falsa você ainda protege com medo de desaparecer? Se isso está acontecendo, você começa a sentir uma fadiga estranha, não do corpo, mas da mentira. Cansa fingir coerência. Cansa sustentar personagens, cansa repetir reações que você já sabe como terminam. Esse cansaço não é depressão, é lucidez inicial. A máquina odeia esse estado porque ele interrompe o automatismo. O ego tenta interpretar como fraqueza, mas é o oposto. É a essência pedindo espaço. O homem dorme porque é mais fácil repetir do que ver. Quando ver começa, o conforto acaba. O despertar real não adiciona nada, ele remove.
remove ilusões, remove falsas certezas, remove a sensação infantil de controle. E o que sobra assusta, porque não tem maquiagem. Se isso está acontecendo, você percebe que sempre esteve em guerra interna sem saber. Um eu promete, outro eu quebra, outro eu observa e depois some. Você chama isso de personalidade, mas é fragmentação. Não existe um centro permanente enquanto o homem dorme. Existe apenas sucessão de impulsos. A ideia de um eu contínuo é a maior hipnose. A máquina precisa dessa ideia para funcionar sem questionamento. Quando ela racha, surge angústia. E essa angústia é o sinal mais claro de que algo real começou. O despertar não começa com clareza, começa com confusão. E só quem aceita a confusão atravessa. Se isso está acontecendo, a espiritualidade comum começa a soar vazia. Frases prontas perdem força. Promessas de luz automática parecem infantis. O ego gosta de espiritualidade que não exige mudança estrutural. Ele adora falar de alma desde que não precise calar. Ele aceita qualquer ideia elevada desde que possa continuar comandando. O quarto caminho não negocia com o ego. Ele aponta diretamente para o sono. Diz que o homem não é um, é muitos. Diz que o homem não tem vontade, tem desejos contraditórios. Isso não é ataque moral, é diagnóstico. E diagnósticos reais doem porque retiram desculpas. Se isso está acontecendo, você começa a notar que quase tudo em você acontece sozinho. Emoções surgem sem convite. Pensamentos se impõem. Decisões são tomadas antes da consciência aparecer. Isso desmonta a falsa identidade. A personalidade reage tentando recuperar controle, criando narrativas, justificativas, espiritualizações, mas algo já viu demais para voltar ao estado anterior. A cegueira espiritual não volta depois que o véu rasga. Pode até haver recaída no sono, mas nunca mais é um sono inocente. Há sempre um incômodo de fundo, uma lembrança muda de que algo está errado. Se isso está acontecendo, o mundo externo não muda, mas sua relação com ele entra em crise. O que antes parecia importante perde densidade. O que antes distraía já não anestesia. A máquina continua exigindo estímulos, mas eles não satisfazem. Isso gera um vazio ativo. Não é falta de sentido, é excesso de mentira sendo percebida. A alma não quer mais se alimentar de substitutos. Ela exige presença. E presença não é agradável para o ego, porque presença revela. Revela reações automáticas, revela emoções negativas, revela o quanto você viveu dormindo. Se isso está acontecendo, você começa a ver o sofrimento inútil. Aquele sofrimento que nasce da identificação, da crença cega nos pensamentos, da certeza emocional de estar sempre certo. Esse sofrimento não ensina nada, só se repete. O trabalho consciente começa quando você distingue sofrimento mecânico de sofrimento voluntário. Um mantém o sono, o outro pode quebrá-lo. O choque consciente não é violência externa, é fricção interna intencional. É não fugir da observação. É permanecer acordado no desconforto. É aí que quase ninguém aguenta. Se isso está acontecendo, você percebe que não basta entender intelectualmente. Saber que dorme não é estar acordado. O intelecto é apenas mais uma função da máquina. Ele adora teorias porque elas dão a sensação de avanço sem risco. O trabalho real exige lembrança de si, no meio da vida comum, no meio da irritação, no meio do medo, no meio do desejo, não em retiro, não em abstração. É no atrito diário que a máquina se revela. E é ali que a possibilidade de essência aparece, frágil, instável, mas real. Se isso está acontecendo, você começa a desconfiar do próprio entusiasmo, porque percebe que o entusiasmo também pode ser mecânico, pode ser só mais um eu animado tomando o controle. O quarto caminho não confia em estados, confia em presença. Estados passam, presença é construída, e essa construção é lenta, ingrata e sem aplauso. O ego odeia processos longos, porque eles não dão recompensa imediata. Ele prefere experiências intensas que depois viram memória. A essência não quer memória, quer continuidade. Se isso está acontecendo, você começa a sentir vergonha de certas reações. Não culpa, vergonha lúcida, vergonha de perceber o quão previsível você é. O quanto reage igual sempre. O quanto se defende automaticamente. Essa vergonha não é negativa se não vira auto-ataque. Ela pode virar combustível. Combustível para observar antes de reagir. Para criar microintervalos de consciência. Esses intervalos são o início do despertar real. Curtos, instáveis, mas transformadores. Se isso está acontecendo, você começa a entender que liberdade não é fazer o que quer. É não ser obrigado a reagir. O homem dormindo acredita que liberdade é satisfazer impulsos. Mas isso é escravidão refinada. Cada impulso satisfeito fortalece a máquina. A verdadeira liberdade começa quando você pode não fazer, não reagir, não se justificar, não se defender.
Esse não interno é violento para o ego, porque quebra o fluxo automático. E toda quebra gera tensão. Se isso está acontecendo, você percebe que o tempo muda de qualidade. Os dias continuam, mas algo desacelera por dentro. Momentos de presença fazem o tempo parecer mais denso. Momentos de sono passam sem registro. Você começa a ver o quanto da vida foi desperdiçado em automatismo. Isso dói. Dói porque não há como recuperar. Mas essa dor também ancora no presente. Ela impede a fantasia de que um dia você vai viver. O choque traz urgência real. Se isso está acontecendo, você começa a desconfiar da sua própria sinceridade, porque percebe que muitas vezes foi sincero dormindo. A sinceridade sem consciência é apenas expressão mecânica. O trabalho exige verdade consciente, e isso implica silêncio em muitos momentos. O ego quer falar, explicar, se afirmar. A essência observa, e observar enfraquece o impulso de se colocar no centro. Esse deslocamento é sentido como perda, mas é ganho de realidade. Se isso está acontecendo, você começa a perceber que não há garantia, não há promessa de iluminação, não há final feliz. O quarto caminho não oferece consolo metafísico, ele oferece trabalho, e o trabalho pode falhar se você dormir de novo. Essa ausência de garantia é insuportável para o ego, que quer segurança espiritual. Mas é exatamente isso que torna o caminho real. Só o risco mantém a atenção viva. Se isso está acontecendo, você sente solidão mesmo cercado de pessoas. Não porque está separado, mas porque vê algo que não pode ser compartilhado facilmente. O sono coletivo é confortável, e quem começa a acordar ameaça esse conforto. Não por discurso, mas por presença. A máquina coletiva reage com rejeição ou indiferença. Isso testa a sua necessidade de aprovação. Se você depende dela, volta a dormir. Se suporta a fricção, algo amadurece. Se isso está acontecendo, você começa a perceber que o eu que sofre não é o mesmo que observa o sofrimento. Essa distinção é sutil, mas explosiva. Ela não elimina a dor, mas impede a fusão total com ela. O ego tenta rapidamente se apropriar dessa percepção e transformá-la em identidade espiritual. Mas a observação verdadeira é impessoal. Não se exibe, não se afirma, apenas vê. E ver é corrosivo para a falsa identidade. Se isso está acontecendo, você começa a sentir pequenos choques de lembrança de si. Instantes em que você está inteiro, mesmo que por segundos. Esses instantes não são emocionais, são claros. E depois somem. A perda dói mais do que nunca ter sentido. Mas essa dor cria direção. Você sabe que existe algo além do sono, mesmo sem poder acessá-lo quando quer. Isso impede que você se contente com menos. Se isso está acontecendo, você começa a entender que o maior inimigo não é o mundo, nem as pessoas, nem o sistema. É o automatismo interno. Enquanto ele comanda, qualquer mudança externa é cosmética. O quarto caminho insiste nisso porque não vende esperança fácil. Ele desmonta a ilusão de que alguém vai te salvar. Não há salvador para uma máquina que não quer parar. Se isso está acontecendo, você começa a perceber que a essência não grita. Ela não convence. Ela não disputa. Ela aparece quando o ego cansa de lutar. Por isso, o processo é longo. Por isso, exige paciência brutal. O homem quer resultados rápidos. O trabalho exige permanência. Permanecer consciente no desconforto. Permanecer observando a fragmentação. Permanecer sem fugir para explicações. Se isso está acontecendo, você começa a sentir que algo em você sabe. Não intelectualmente, mas diretamente. Sabe quando está dormindo. Sabe quando está se enganando. Sabe quando está reagindo. Esse saber não julga, mas expõe. E exposição constante é insuportável para quem viveu se escondendo de si mesmo. Por isso quase ninguém aguenta. Por isso o despertar real não vira moda. Se isso está acontecendo, a pergunta não é como avançar, mas o que em mim resiste a ver. Que parte da sua falsa identidade você ainda chama de alma? Que hábito mecânico você defende como essência? Até quando você vai negociar com o sono, em vez de encará-lo? Se isso está acontecendo, você começa a perceber o quanto depende de estímulos para existir. Silêncio vira ameaça, presença vira desconforto. A máquina precisa de ruído constante para não ser vista. Quando o ruído diminui, o vazio aparece, e o vazio não é ausência de conteúdo, é ausência de mentira. A personalidade tenta preencher rápido, com pensamentos, com lembranças, com planos. O ego odeia o agora porque no agora ele não manda. O despertar real começa quando você suporta alguns segundos sem preencher. E esses segundos parecem eternos para quem viveu anestesiado. Se isso está acontecendo, você começa a notar que sua história pessoal perde força. Aquilo que você repetia para se definir começa a soar como roteiro decorado. A identidade verdadeira não precisa de narrativa. Ela não se justifica,
A falsa identidade vive de passado e de futuro. O presente a dissolve. Por isso, a máquina corre para o tempo psicológico. Memória e expectativa são seus combustíveis. Quando você permanece aqui, algo começa a enfraquecer. E o enfraquecimento do ego é sentido como morte. Se isso está acontecendo, você começa a sentir raiva de si mesmo. Não a raiva dramática, mas uma irritação seca por ter sido tão previsível. Essa raiva pode virar autoataque ou pode virar lucidez. A diferença está em observar sem se identificar. O quarto caminho não pede amor próprio sentimental. Ele pede precisão. Ver exatamente onde você dorme. Ver exatamente como reage. Sem desculpa, sem culpa, sem romantização. A máquina prefere culpa, porque a culpa mantém o eu no centro. A observação tira o centro. Se isso está acontecendo, você percebe que sua moral também era mecânica, que muitas escolhas boas eram medo disfarçado, que muitos valores eram herdados, não vistos. Isso não torna você pior, torna você honesto. A essência não nasce de regras, nasce de consciência. Enquanto dorme, você obedece. Quando acorda um pouco, você vê. E ver obriga-as a assumir responsabilidade interna. Não mais terceirizar para crenças, sistemas ou autoridades externas. Se isso está acontecendo, você começa a notar que o corpo reage antes da mente. Tensão surge, respiração encurta, músculos travam. O corpo é o primeiro a revelar o sono. A máquina começa nele. A lembrança de si começa nele também. Sentir o corpo enquanto age quebra o automatismo. É simples, mas não é fácil. O ego acha simples demais para ser eficaz. Mas é exatamente aí que o trabalho acontece, longe das ideias grandiosas. Se isso está acontecendo, você começa a perceber que quer resultados para provar algo a alguém. Esse querer é mecânico. Ele transforma até o despertar em performance. O quarto caminho desmonta essa armadilha, mostrando que ninguém está olhando. Não há plateia. Não há prêmio. Só há o estado interno agora. Essa ausência de reconhecimento externo assusta porque a personalidade vive de espelhos. Sem espelho, ela perde referência. Se isso está acontecendo, você começa a desconfiar do prazer. Não porque prazer seja errado, mas porque vê como ele é usado para manter o sono. O prazer mecânico distrai, ocupa, substitui. O prazer consciente é raro, porque exige presença. A máquina prefere quantidade à qualidade. A essência prefere intensidade silenciosa. Essa diferença muda tudo. Você começa a escolher menos, mas com mais consciência. E isso gera conflito interno. Se isso está acontecendo, você começa a perceber que não é especial. E isso alivia. A ideia de ser especial é um peso constante. É o ego tentando justificar sua existência. O trabalho real dissolve essa necessidade. Não há elevação pessoal, a redução da mentira. O homem dorme querendo se sentir único. O homem que desperta um pouco aceita ser comum. E por isso, real. Essa aceitação quebra uma cadeia antiga. Se isso está acontecendo, você começa a ver que o medo não está nos eventos, mas na identificação. O medo surge quando um eu acredita que pode perder algo que define sua existência. Quando a identidade afrouxa, o medo muda de qualidade. Ele ainda aparece, mas não governa tudo. Essa mudança não é vitória, é abertura. E a abertura não é estável, ela exige vigilância constante. Se isso está acontecendo, você começa a perceber que falar demais sobre o trabalho enfraquece o trabalho. A máquina gosta de falar porque falar cria a sensação de fazer. O quarto caminho insiste em menos palavras e mais observação. Não por misticismo, mas por funcionalidade. Cada palavra desnecessária reforça a personalidade. O silêncio enfraquece seus contornos. E contornos fracos são perigosos para o ego. Se isso está acontecendo, você começa a sentir que sua atenção é sequestrada o tempo todo. Não só por telas, mas por pensamentos. Pensar sem controle é a forma mais eficiente de dormir acordado. A lembrança de si corta esse fluxo por instantes. Esses cortes parecem pequenos, mas acumulam. A máquina funciona por continuidade. Interromper já é um ato radical. Se isso está acontecendo, você começa a notar que suas emoções negativas são repetitivas, sempre as mesmas, com roupas diferentes. Isso tira o glamour do sofrimento. Você percebe que não é profundo, é mecânico. Essa percepção não elimina essa emoção, mas tira seu poder hipnótico. O ego perde uma de suas principais armas, a intensidade emocional como prova de verdade. Se isso está acontecendo, você começa a perceber que querer mudar também pode ser sono. O querer projeta para o futuro e adia a observação agora. O quarto caminho não pede mudança imediata, pede ver. Ver com precisão. Ver repetidamente. A mudança acontece como consequência, não como objetivo direto. Essa inversão frustra o ego, que quer controle e planejamento.
Se isso está acontecendo, você começa a sentir que algo em você observa sem comentar. Esse observador não julga, não elogia, não condena. Ele apenas registra. E esse registro silencioso é mais transformador do que qualquer técnica. A máquina tenta capturá-lo, transformá-lo em identidade. Mas ele escapa, porque não é coisa, é função. E funções não se exibem. Se isso está acontecendo, você começa a perceber que a maior resistência não vem de fora. Vem do hábito. O hábito é confortável porque é conhecido. Mesmo quando dói, ele é familiar. O novo assusta porque é desconhecido. O despertar real exige atravessar essa zona sem mapa. E o ego odeia não ter mapa. Por isso, inventa teorias, sistemas fechados, promessas claras. Se isso está acontecendo, você começa a notar que a pressa diminui. Não porque tudo está resolvido, mas porque você vê a inutilidade da correria mecânica. A pressa é a forma mais eficiente de não estar presente. Quando ela cai, sobra espaço. E espaço revela. Revela tensão, revela vazio, revela resistência. Não há como pular essa etapa. Se isso está acontecendo, você começa a entender que disciplina não é rigidez. É lembrança constante. Não é forçar comportamento, é manter a atenção. A máquina confunde disciplina com controle. O trabalho real confunde a máquina porque não se baseia em força, mas em clareza. E clareza não pode ser fingida por muito tempo. Se isso está acontecendo, você começa a sentir que não pode mais se enganar do mesmo jeito. Até quando tenta, algo observa. Esse algo não acusa, mas não some. Essa presença incômoda é o maior sinal de que o processo começou. Não é agradável, não é heróico, não é vendável, é real. E o real não se adapta ao conforto. Se isso está acontecendo, você começa a perceber que cada dia é um teste. Não um teste moral, mas de atenção. Dormir ou lembrar. Reagir ou observar. Justificar ou ver. Esses microtestes definem tudo. Não há grande evento final. Há repetição consciente. E a repetição consciente corrói a máquina por dentro. Se isso está acontecendo, você começa a sentir que algo quer continuar. Não como ambição, mas como necessidade interna. Uma necessidade de não voltar ao estado anterior. Mesmo sabendo que é difícil, mesmo sabendo que dói, o que exatamente em você já não aceita mais o sono? O que em você se recusa a voltar a chamar a máquina de eu? Que parte da sua falsa identidade você ainda protege, mesmo vendo que ela é ilusão? Se você chegou até aqui, não foi curiosidade, foi reconhecimento. Algo em você sabe que o homem vive dormindo e que esse sono não é descanso, é prisão confortável. O choque que você sentiu não veio das palavras, veio do espelho. George Gurdjieff nunca prometeu salvação, prometeu trabalho consciente. E o trabalho começa quando você para de negociar com a máquina. Nada aqui pede crença. Tudo aqui exige ver. Ver a fragmentação do eu. Ver a falsa identidade operando. Ver o ego tentando espiritualizar o próprio sono. O despertar real não te torna melhor, te torna responsável. E responsabilidade é insuportável para quem passou a vida inteira reagindo. Se isso está acontecendo, não tente resolver. Observe. Não tente explicar. Sustente a tensão. É nessa fricção que a essência encontra passagem. E a pergunta que fica aberta não é confortável. É necessária. Quantos choques conscientes você ainda vai evitar antes de admitir que viver dormindo já não é opção?